A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um dos irmãos. Vamos abrir a nossa Bíblia em Apocalipse, no capítulo 3. Louvado seja o nome do Senhor. Apocalipse, capítulo 3. Louvado e engrandecido seja Deus. Do versículo 20 a seguir. Grande Deus. Amém? Está escrito assim, ó. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, permitirei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Louvado e engrandecido o nome do Senhor. Os irmãos podem vos assentar. Deus de poder e de graça é quem vai nos sustentar para nós prosseguir nessa jornada. Louvado e engrandecido o nome do Senhor. Eu quero aqui falar acerca de bênçãos. Bênçãos que Deus prometeu para aqueles que vencer. Louvado e engrandecido o nome do Senhor. Para todos os vencedores haverá bênçãos, haverá galardão. Outro dia, os irmãos ministrando ali na chácara, diz que não tem nenhuma bênção para os derrotados, né? Para quem perder a guerra, não haverá nenhum galardão e nenhuma bênção. E de fato, Deus, ele promete as bênçãos só para os vencedores. Por quê? Em primeiro lugar, o Deus que nós servimos é um vencedor. O Deus que nós servimos nunca perdeu nenhuma batalha, não perde e jamais perderá. O exército que luta a nosso favor, o exército de Deus, o exército de anjo que luta ao nosso favor, da mesma forma, são bem organizados, né? São um batalhão poderosos e nunca perdeu nenhuma batalha com nenhum dos servos de Deus, os quais eles têm ajudado. A Bíblia disse que os anjos são conservos nossos. Então foi designado para nos ajudar, para nos apoiar, para pelejar conosco a nossa peleja. Porque a palavra de Deus, ela diz que a nossa peleja não é contra a carne e nem contra o sangue. Nós simplesmente nessa luta não estamos lutando contra as pessoas. O nosso foco como inimigo é Satanás e seus anjos. A nossa luta é espiritual. Então é por isso que também quem batalha conosco, quem peleja a nosso favor, também não são os homens. Outro dia assistindo um vídeo, ali o pregador estava falando que no tempo da política, os políticos, né, querendo ganhar o voto, começa a entronizar ou introduzir no meio das igrejas, dizendo que vai defender a igreja, vai lutar pela igreja, lá no Planalto, né?
E ali ele fez um comentário que eu achei muito interessante. Ele disse que ninguém luta pela igreja, porque quem luta pela igreja é Jesus Cristo de Nazaré. Então nós temos o nosso defensor, nós temos que quem luta por nós, para que nós possamos vencer, também é Deus e é os seus anjos, porque a luta é espiritual e não material. Por isso que Deus disse que ao que vencer, porque o nosso Deus, Ele já nos chama para a peleja, mas com a vitória garantida. Ninguém que entra nessa peleja, ninguém que entra nessa jornada, neste mundo, para lutar contra o mal, para lutar contra o inimigo, não entra pensando que vai perder ou que vai parar. Tem que entrar com um pensamento positivo, que vai ganhar, porque o nosso Deus ele já venceu e diz que nós também com Ele vamos vencer. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de ler aqui qualquer versículo, eu quero só meditar um pouquinho no versículo lido, que o Senhor diz que eis que eu estou à porta. Quero fazer essa introdução também. Eis que eu estou à porta e bato. Aí, nesse versículo lido, é que começa a nossa vitória. Porque antes dele falar ao que vencer, né? Sente comigo, ou coma do fruto da árvore da vida, ou anda, né, na praça reluzente. Antes disso ele disse, eis que eu estou à porta e bato. Ao que ouvir, né, eu bater na porta, ao que ouvir e abrir a porta, então eu entrarei, participarei com ele, ou cearei com ele, e ele vai cear comigo. Todos nós compreendemos bem essa passagem. Nós sabemos que quem bate é o Senhor Deus. Ainda que o mensageiro pessoal não é ele. O mensageiro pessoal sou eu, ou o mensageiro pessoal pode ser qualquer um dos irmãos ou qualquer outra pessoa a qual Deus enviar para pregar o Evangelho, porque o Senhor está batendo nos nossos corações, está batendo em cada coração através da palavra, através da mensagem. E esse coração o qual o Senhor bate, ele só tem uma tramela por dentro. Somente eu ou você pode abrir. Ninguém mais tem a tramela ou a chave para abrir a porta. Porque a salvação, ela é individual e Deus então bate porque Ele deu livre-arbítrio. Então aquele que quiser abrir, é só aquele que recebe a mensagem ou que escuta o toque de Deus é que pode abrir. Ninguém por fora pode abrir. Então a chave de abrir a porta do nosso coração para Deus entrar está no nosso poder. Está na nossa mão. Porque o nosso Deus é um Deus todo-poderoso, pode tudo, mas o nosso Deus também é humilde. E o nosso Deus, ele não invade casa de seu ninguém. O nosso Deus, ele bate. Ele tem poder para entrar em qualquer vida, em qualquer coração. Mas ele respeitando o livre-arbítrio que ele deu, respeitando cada um, então ele bate. Porque o nosso Deus não é biúdo. Não é igual o inimigo, que fica caçando brecha para invadir. Louvado seja o nome do Senhor. A primeira bênção que aqueles que vencer, louvado seja o nome do Senhor, vai receber de Deus, a primeira e a maior bênção, é a bênção do arrebatamento.
Porque nós recebemos muitas bênçãos materiais de Deus e livramentos. Nós recebemos de Deus no nosso dia a dia livramentos, recebemos bênçãos material que Deus nos proporciona, que Deus nos dá, mediante os nossos esforços, né? É carro, é casa, é família. Família também é uma bênção, não é? É esposa, é esposo, é filhos, é a igreja, né? É pastores, é bênçãos que são úteis e que servem para nós aqui. Mas das bênçãos que aqui nós vamos ler, são bênçãos muito maiores que nós devemos estar ligados para de forma nenhuma, de maneira nenhuma nós perdê-lo. E a única forma é só abrir a porta. É só deixar o Senhor entrar. É só permitir que Deus ele venha cear conosco, que Deus ele venha participar conosco na nossa vida, nos ajudar. Um dia eu estava meditando neste versículo e pensei, o que Deus tem para cear conosco, o que nós temos para oferecer para Deus que ele venha participar conosco? Os irmãos já meditou, já parou para pensar? Parece que na verdade, ou a verdade, é que Deus participa conosco na nossa vida, é só para nós darmos trabalho para Deus. Ele disse que Israel, ele já era um povo que dava trabalho. Por quê? Por causa dos pecados. Então, o que nós teríamos para oferecer a Deus? Aí é onde nós vemos o mistério e o amor de Deus em querer estar conosco. Porque estar com Deus é muito bom. Sempre eu vejo os irmãos levantam aqui e diz, né? Irmãos, eu estou alegre com o meu Deus, dando testemunho, né? Graças a Deus, Deus fez isso. Todo mundo levanta aqui e diz, irmãos, eu estou alegre com o meu Deus. E eu sempre fico preocupado, eu preocupo com ao contrário. Eu fico preocupado se Deus está alegre comigo. Se Deus está contente comigo. Se eu estou de fato alegrando o coração de Deus. Né? Porque alegre com Deus, nós todos que levantarmos estamos, é claro. Nós todos temos muitos motivos, né? Louvado seja o nome do Senhor. Muito motivo para alegrar com Deus. Então, meditando aqui na palavra de Deus, uma das principais e maior bênçãos que nós vamos receber estando aqui, mas não para usufruí-la dela aqui, mas nós vamos receber ela estando aqui na terra, a bênção do arrebatamento. Louvado seja Deus. Vamos meditar aqui em Apocalipse, capítulo 20, um versículo importante. Louvado seja Deus. Apocalipse, capítulo 2, verso 25. Deus de poder. Louvado seja Deus. Está escrito assim, ó irmãos. Mas o que tendes, retende-os até que eu venha. Louvado e engrandecido o nome do Senhor. Sei que os irmãos vão achar um pouco que não está falando direto do arrebatamento, mas indiretamente. Primeiro, para receber a bênção do arrebatamento, nós estamos aqui, eu estou lendo esse versículo para a meditação nossa. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Esse versículo está nos afirmando, está nos explicando, Apocalipse 2, 25, que o que nós recebemos de Deus, porque eu não posso reter nada daquilo que eu não tenho. É igual quando o apóstolo Pedro disse para o paralítico, eu não tenho dinheiro, não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Então Pedro estava dando do que ele tinha.
Ele tinha o quê? Virtude de Deus. Ele tinha o nome. No nome de Jesus Cristo de Nazaré, foi que ele operou o milagre. Então ele tinha fé, ele tinha virtude, ele tinha o quê? O nome de Jesus Cristo. Então aqui em Apocalipse 2, verso 25, está dizendo para nós retermos, né, até que o Senhor venha, o que nós temos. Porque ninguém vai reter o que não tem. E o que é que nós temos e que nós temos que reter até que o Senhor venha? Nós temos o nome de Jesus Cristo. Nós temos a fé em Jesus Cristo. Que é a fé que nós temos em Jesus Cristo que vai nos garantir a vitória contra o mundo. Porque a Bíblia diz que essa é a vitória que vence o mundo. É a fé em Jesus Cristo. É a convicção que nós temos no Deus, né, que morreu por nós e que nos libertou do mundo. Para que libertos nós podemos servir a Ele. Para que libertos nós possamos santificar a nossa vida. Então é o que nós temos que reter. Louvado e engrandecido o nome do Senhor. Deus de poder e de graça. Vamos também meditar. Eu estava observando esse versículo, é importante. Só o Senhor é Deus. No mesmo sentido, para nós recebermos a primeira bênção, a bênção que nós não vamos usufruir aqui, mas vamos receber estando aqui. Em Apocalipse também, capítulo 3, verso 11. Se alguém achar, pode ler. Louvado seja o nome do Senhor. No mesmo sentido, né? Lá é reter. Aqui é a mesma coisa. É conservar. Tem algumas religiões que até ensinam que depois que a pessoa passou, aceitou o Senhor Jesus Cristo, estava no mundo, Deus libertou, transformou, trouxe para a graça, diz que nunca mais se perde. Nunca mais se perde. E isso não é verdade. Isso não é verdade. Porque no sentido natural, o bode ele não transforma em ovelha, e nem a ovelha em bode, mas no sentido espiritual, sim. No sentido espiritual, uma pessoa que é ovelha hoje, que está agindo como ovelha. O que é uma ovelha? O que faz de um cristão uma ovelha? São as atitudes, são o procedimento, são a vida que ela leva. A vida que ela leva indica que ela é uma ovelha. Mas se ela não vigiar e mudar de atitude, passar a andar em caminhos tenebrosos, passar a ter uma atitude do mundo, no sentido espiritual, ela passa de ovelha para bode. No sentido natural, não. Estou dizendo porque quem explicou disse que uma ovelha nunca se torna bode e um bode nunca se torna ovelha. Mas isso no sentido natural, no sentido animal. Nunca se transforma mesmo. Mas aqui não, aqui no sentido espiritual, o Senhor Deus, Ele mandou ter cuidado. Ele mandou conservar a sua coroa. Guardar o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. A tua coroa vai depender de você conservar a sua vida com Deus. De você guardar aquilo que Deus te deu. Né? De você conservar a sua vida nos caminhos do Senhor. Na presença de Deus. Sempre santificando, né? Sempre esperando. Com alegria, né? Com tristeza, não é? Com alegria. Aguardando o momento da volta ou do regresso do nosso Deus. Assim nós estamos esperando. Aí ele diz, conserva o que tem. Conserva a fé no Senhor Jesus Cristo. Conserva a santificação, né? Louvado seja o nome do Senhor. Conserva-se puro, limpo, irrepreensível,
E aí o Senhor diz que conservando, é o que o versículo está explicando, irmão. Conservando assim, ele disse para que ninguém tome a sua coroa. Aí ninguém terá autoridade. Quem é esse ninguém? Quem é esse ninguém que está a fim de tomar a sua coroa? Porque, de fato, Satanás não é ninguém. Não é ninguém. Quem é Satanás? Ninguém. Ele simplesmente é um ser excluído que veio e tem o seu destino na perdição. Tem o seu decreto lavrado, vai descer para a perdição. Os seres humanos não. Pode ou não descer para a perdição. Olha a diferença dos seres humanos para ele. Então ele não é ninguém. O ser humano pode ser ninguém, se ele quiser não ser ninguém, e descer também para a perdição com ele, muitos vão. Mas o ser humano pode ser alguém salvo por Cristo. Alguém salvo pelo Senhor. Porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos os homens, todos se salvem. E chega ao pleno conhecimento da verdade. É todos. Então não existe grupo excluído por Deus na terra que não vai ser salvo. Não existe. Não existe ninguém excluído por Deus que não vai ser salvo. A vontade de Deus é que todos fossem salvos. Mas como que os homens rejeitaram a Deus, e então o homem a si mesmo se excluiu e pegou o caminho da perdição. Sempre quando eu falo no caminho da perdição, eu digo que Deus não dá nem o céu e nem o inferno para ser ninguém. Deus mostra o caminho. Não é assim que a Bíblia nos ensina? O caminho estreito e o caminho largo. Não estendendo nesse assunto, mas diz que o fim de cada caminho, um conduz à perdição e o outro conduz à salvação. Agora você, no seu livre-arbítrio, escolhe qual dos dois caminhos você quer andar. Se você pegar o largo, o fim dele é a perdição. No céu você não vai chegar. Então Deus não te deu a perdição, foi você que pegou o endereço da perdição. Foi o homem que pegou o caminho da perdição e ele vai chegar lá. E quando ele chegar lá, Deus lavra a sentença. Lava a sentença de acordo com o caminho que ele pegou. E nós que pegarmos o caminho da salvação, então nós vamos chegar lá, porque Deus está no caminho da salvação. Então todos que pegar o caminho da salvação serão ajudados por Deus. Porque no caminho da perdição Deus não ajuda ninguém. Ninguém. Nós é que vamos lá no mundo, não andamos em caminho de perdição, chamar os que estão no caminho da perdição para sair de lá. Porque a Bíblia diz: aparta-te do pecado e Cristo te esclarecerá. Então Deus só esclarece o homem quando o homem está determinado a apartar do pecado. Enquanto isso, não há esclarecimento. Mas há chamado. A chamada é Deus enviando os seus servos para chamar o homem do caminho largo para o estreito. Mostrando ao homem que o caminho largo conduz à perdição. Então, cada um está num caminho. Não existe ninguém que está fora de um desses dois caminhos. Ou no estreito, ou no largo. Porque qual é a pregação dos irmãos direto nesse sentido? Não existe ninguém em cima do muro. Porque o próprio Deus diz: seja a sua própria palavra, o seu próprio falar, sim, sim, e não, não. E o que passar disso é de procedência maligna. Não, mas eu nem sei se eu estou de cá e nem sei se eu estou de lá. A pessoa não sabe, mas para Deus só existe dois caminhos, o largo e o estreito. O largo é o da perdição, o estreito é de Deus. No muro, em cima do muro, ninguém está. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos meditar também em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. Louvado e engrandecido o nome do Senhor. O verso 16. 1 Tessalonicenses,
capítulo 4. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Louvado seja o nome do Senhor. O mesmo Senhor, o mesmo Senhor, o mesmo Deus, o único Senhor, Jesus Cristo, né? Esses dias para trás eu fiquei entristecido quando eu vi alguém crente, né? Quando eu ouvi alguém crente dizer que estava tendo uns estudos muito profundos, mas muito profundo, e afirmou que Jesus Cristo não é Deus. E ele disse que tem uma certa religião e que está dando uns estudos muito profundos. Diz que era até mais profundo do que os ensinamentos que o pastor José dá aqui na igreja. E diz que Jesus Cristo não é Deus. A Bíblia fala que é segundo os mistérios de Satanás, os enganos de Satanás, né? Do jeito que está tão profundo assim, eu só entendo que vai chegar no inferno, porque o inferno é bem profundo. É bem profundo. Não acreditando em Jesus Cristo, que é o próprio Deus. A Bíblia diz que o mesmo Senhor, qual é o mesmo Senhor? O mesmo Senhor que Moisés falou lá para o povo de Israel. Ouve, Israel. O nosso Deus é o único Senhor, é esse mesmo. Ele não mudou. É o mesmo Deus, né? Andou conosco aqui, ou andou na terra, né? Emanuel, Deus conosco. Ó, o nome já fala a verdade, né? Quem é ele? É Deus conosco. Deus vai dar uma outra oportunidade? Vai dar não, já até conversei, que tinha conversado com ele, falei, não, numa oportunidade, você vai lá em casa, ou na sua casa, nós vamos sentar, nós vamos conversar. E eu quero saber por que ele recebeu o nome de Emanuel. Deus conosco. Se ele não era Deus, Emanuel não poderia ser o nome dele. Ele não poderia receber o nome de Emanuel, né? E por que que a Bíblia diz também que ele é Deus dos deuses e Senhor dos senhores? E por que que ele é Rei de reis? Né? Por que que a Bíblia diz que ele é o único que habita na luz inacessível? Por que que ele é o único soberano? Por que que o nome dele está acima de todos os nomes que se nomeiam, tanto no céu como na terra e embaixo da terra? Eu quero saber, se ele não é Deus, por que que ele tem, né, um nome? Por que que ele é tão elevado assim acima de tudo? Se ele não é Deus, ele não poderia estar elevado acima de tudo, né? E por que que ele disse também para o povo dele, se vocês não creem que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Que eu sou quem? Que eu sou Deus Salvador. Vocês vão morrer no pecado de vocês. Assim, hoje está surgindo muitas doutrinas heréticas que dão vazante para os espíritos malignos e são muito profundas. Mas não tem nada a ver com Deus. Tem até o nome e usa até a Bíblia, mas com Deus não tem nada a ver. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando a Bíblia diz que o mesmo Senhor, está dizendo o mesmo Deus. O único Senhor é Deus. O mesmo Deus descerá com a voz potente, alarido, né? Com a voz de arcanjo, com a voz potente, chamando os mortos em Cristo. Chamando os mortos em Cristo para a ressurreição. Aqueles que morreram em Cristo. Porque a Bíblia diz que sem Cristo está perdido. Se morrer sem Cristo, está perdido. É a palavra de Deus que diz. Só Cristo pode salvar o homem. Então chamará primeiro os mortos em Cristo. E no dia do arrebatamento, o apóstolo São Paulo dá a entender que ele acreditava que o arrebatamento seria nos dias dele, né? Porque ele diz, nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados.
Quando ele diz nós, ele falava a igreja e ele. Então dá a entender que ele acreditava, né, que o arrebatamento poderia acontecer nos dias dele. Mas por que ele acreditava nisso? Porque o apóstolo Paulo era um verdadeiro profeta. Ele não era um falso profeta que estava determinando o dia da vinda de Cristo, que nós já lemos algumas profecias aí, que profetiza a volta de Jesus Cristo. Fala até o dia, fala a data, fala intervalo de anos, né? Surgem muitas profecias falsas, tais como 2000 inteirará, mas não passará, já inteirou, já passou e nada. De 1800 e tanto até 1800 e tanto, 1900 e tanto até 1900 e tanto, Cristo vai voltar, já passou e Jesus Cristo não voltou. Por quê? Porque não são profecias verdadeiras. A profecia verdadeira é essa aqui de Paulo, ó, que ele diz, nós que ficarmos vivos. Ele já estava falando na vinda de Cristo. Ele já estava profetizando que a vinda de Cristo, ele cria piamente que poderia ser nos dias dele ou não. Então, todo servo de Deus, toda pessoa que serve a Deus e espera o regresso do Messias, a volta de Jesus Cristo, tem que ter também na mente, no coração, que Jesus Cristo, e tem que estar preparado que ele pode voltar nos nossos dias. Ou seja, quando eu digo nos nossos dias, enquanto eu estiver vivo, né? Ou não. Ou não. Porque a Bíblia não dá uma data definida, nem uma data por intermediário, porque teve alguns profetas que foi tão espertalhões, mas quebraram também a cara, que contaram mais ou menos no espaço de 10 anos, 12 anos, 8 anos, e falou, né, Jesus Cristo vai voltar de uma certa data, aí um espaço de 10 anos, até nessa data. Porque ele provavelmente, se voltasse naquele dia ali, ele ainda estava certo, né? Mas o Senhor não voltou. Não voltou. Agora, a nossa profecia é a mais certa. Jesus Cristo pode voltar daqui para frente. De hoje, do presente, pode ser tanto hoje como amanhã. É o que a Bíblia diz. Ele só fala, eis que venho sem demora. Né? Eis que venho sem demora. Louvado seja o nome do Senhor. Então só resta nós estarmos preparados, vigilantes, né? Vigilantes. Para mim observar vigilante é estar em plena consagração, em plena oração, em plena santificação, jejum, oração, santificação, dentro da palavra. Para mim, assim, é um cristão que está vigilante. Não é sabendo que a vinda de Cristo pode vir, não. Nós temos que estar preparados. Porque as 10 virgens, a Bíblia diz que todas elas estavam dormindo. E nós entendemos que nos nossos dias, nós observando a igreja global, nós observamos que as 10 virgens estão dormindo. As 10. Mas o importante é que tem 5 que está prudente. Tem 5 que tem o azeite. Tem 5 que tem o azeite. Né? Mas só que todas as 10, a Bíblia diz que estava dormindo. Estava dormindo. Mas pelo menos 5, né, estava prudente. E as outras não. As outras eram nécias. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja Deus. Então, quando a Bíblia diz que nós não precederemos os que dormem, mas seremos arrebatados, né, num abrir e fechar de olhos, isso nos dá a entender que não vai ter tempo para ninguém se preparar. Não vai ter tempo. E cada um sabe consigo mesmo se está preparado ou não. Cada qual que está em Cristo.
Porque o Espírito Santo de Deus, a voz do Espírito Santo de Deus fala onde? Na consciência, né? O ditado do mundo diz que a voz do povo é a voz de Deus, né? Mentira, o povo mente o dia inteiro, mente a noite inteira. Quanto mais gente, mais mentira. A voz de Deus, a voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus é a sua palavra. É Ele falando, e Ele fala na consciência. Então é na consciência que o nosso Deus fala. Então, porque num piscar de olhos? Porque um piscar de olhos é rápido. Né? Um piscar de olho é num momento só. E nesse único momento, os que estiverem vivos serão transformados. O corpo físico corrupto, que é esse aqui, cheio de corrupção, a Bíblia diz que vai revestir de incorruptibilidade. Ou seja, vai ser transformado. Né? Vai ser transformado. Que a Bíblia diz que o sangue não é do reino de Deus, essa carne não é do reino de Deus, esse sangue que foi contaminado, esse corpo que foi contaminado pelo pecado, ele só tem um destino, só a sepultura, para ser comido pela terra. Mas o corpo transformado, esse sim vai ver a Deus. Por isso que é rápido, mas o Senhor vai dar a transformação. Então vai subir quem? Os que morreram em Cristo, que já estão seguros. Esses sim, esses não têm mais possibilidade alguma de se tornarem lobos ou de se perderem. Porque o tempo deles manifestar a obra, deles dar o testemunho deles como cristão e vencer já passou. Eles já venceram. Eles foram vencedores. O tempo deles já passaram. Então esses não têm mais condição de perder, porque dormem em Cristo, né? Os seus corpos estão lá na sepultura, mas eles estão nos braços do Senhor, estão seguros, estão só aguardando o alarido, a voz do Senhor. Louvado seja Deus. Agora nós que estamos vivos, irmãos, nós que estamos vivos, antes desse momento, antes dessa transformação, antes de nós recebermos a incorruptibilidade, a imortalidade, vigia. Conserva o que Jesus Cristo te deu. Porque o que Ele deu é maior do que tudo. O que Ele deu é o que vai conduzir à salvação. O mundo inteiro é mentiroso, mas esse Deus aqui não. E a palavra dele cumpriu, ela cumpre e ela vai cumprir à risca. Todos os dias. Ela vai cumprir. E aquele que estiver andando na contramão, não é talvez vai ser atropelado, não, é com certeza. Porque se você pegar a contramão e ir até lá em cima, talvez você choque com outro carro na contramão. Mas se andar na contramão de Deus, você pode ter certeza. Pode ter certeza que vai ser atropelado. Porque na contramão com Deus, o homem não pode andar. É o mesmo que desafiar a Deus. No pecado, se o homem andar no pecado, pode escrever. A condenação é certa. Porque o nosso Deus, Ele não mente. E Ele também não falha. E Ele não vem buscar pecadores. Ele não vem buscar um povo caído. Ele não vem buscar desviado. O nosso Deus, Ele vem buscar um povo santo, puro, limpo, de cabeça erguida e guerreiros. Só vencedores, só vencedores. Nenhum derrotado, nenhum caído, nenhum desviado, nenhum afastado de Deus, nenhum. Um dia no colégio eu escutei uma coisa, pensei uma coisa é certa, outra errada.
Um jovem falou assim, às vezes tem gente lá na igreja, está lá dentro da igreja, não vai subir, não vai ser salvo. E tem gente lá no mundo que vai ser. Falei, engano. Engano seu. Vai ter gente lá dentro da igreja que não vai ser salvo mesmo, porque não santificaram. Vai ter, isso está certo. Mas lá no mundo do pecado, nenhum. Nem pequeno, nem grande, nem novo e nem velho. No pecado, nenhum. Nenhum, irmão. Porque para ser salvo no pecado, não precisa de santificação. Não precisa de purificação. Para que purificação? Se no pecado é salvo, né? Tem muitas igrejas também pregando salvação no pecado. Sabe como? Diz que santificação é só do céu para cima. Aqui não tem esse negócio, é só do céu para cima. Igreja boa, né? Boa entre aspas, né? Boa para quem não conhece a Bíblia. Diz que salvação é só do céu para cima, porque aqui é imperfeição, santificação, santo. Santificação é só do céu para cima, porque aqui é imperfeição, aqui não tem jeito de ser santo. Falei, é mesmo? Falei, é. Olha, lá no céu também não tem imundo, para que santificação lá em cima? Santificação para mim é processo. Lá não tem ninguém em processo de santificação. Os que estão lá são santos. Não estão se santificando, são santos. Santificação é processo. É para quem não é santo, é para quem está trabalhando em processo. Então nunca, irmão, nós podemos deixar entrar a mensagem do mundo na nossa mente, a mensagem das religiões no nosso coração. A santificação é aqui. É para pecadores. A separação do pecado é aqui. No céu não tem pecado. É por isso que só entra quem separou do pecado. Quem está no pecado não pode carregar para lá. Só quem separou. Só quem separou. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego, 3 homens de Deus, não encurvaram perante a estátua do rei Nabucodonosor, lá tinha vários judeus também, e religiosos. Talvez até na religião dos judeus, talvez ele até conservou o judaísmo. Lá tinha vários, mas eles se encurvaram. Os mesmos religiosos que estavam lá também junto com aqueles 3 homens de Deus, se encurvaram. Trazendo para os nossos dias, as religiões que aqueles outros judeus representaram, elas se encurvaram ao sistema desse mundo, ao sistema dele, e esqueceram a palavra de Deus. Mas aqueles que querem ser salvos, como aqueles 3, não pode se encurvar perante o sistema desse mundo. Tem que conservar o sistema da palavra. Se a palavra mandou ser irrepreensível, tem que ser. Ainda que as religiões dizem que não é possível, que não tem jeito. Fica olhando uns nos outros. Olha os defeitos uns dos outros, aí diz que não tem jeito. É igual as 10 loucas, as 10 virgens, todas dormindo, né? A gente vê que nós estamos nesse tempo das 10 virgens, todas dormindo. Mas o sistema é a palavra, ela diz que tem que ser irrepreensível para alcançar esse arrebatamento. A primeira bênção que nós recebemos estando aqui na terra, mas não vamos usufruir dela aqui na terra, é o arrebatamento. É bênção espiritual. E a Bíblia diz que é minoria. São poucos os chamados, né? São poucos os escolhidos. Dentre os muitos que foram chamados, são os poucos. Nós não podemos nem afirmar quantos que é. A gente sabe que é muita gente em relação aos muitos chamados, mas a Bíblia diz que são poucos os escolhidos, né? O Senhor manda dizer para o rebanho, não temas, ó pequeno rebanho. O rebanho de Deus pode ser 100.000, mas é pequeno.
É o pequeno rebanho, porque o rebanho que foi chamado são centenas, são milhares, são muitos. A Bíblia diz, não temas, ó pequeno rebanho. Todas as profecias, todas as comparações da Bíblia é que o povo de Deus é minoria. É minoria. Nós não sabemos quantos que é, mas é a minoria. Porque é a minoria que quer se santificar. Processo de santificação não é de nós. Não é do homem o processo de santificação. O homem em si não quer o processo de santificação. A palavra é bonita, ser santo é bom, é maravilhoso, é o melhor para nós, mas o processo de santificação provém de Deus. O homem que tem que batalhar nele, porque o homem procura a fé no Senhor Jesus Cristo, você sabe que só entra lá assim, mas o processo de santificação é negar a si mesmo. É abandonar a si mesmo ou o próprio desejo, a própria vontade. É deixar o que eu quero para fazer o que ele quer. É processo de santificação. Quem é que quer deixar de fazer o que você mesmo quer? Ninguém quer. Ninguém quer. Nem nós queremos, essa é a verdade. Não é, irmão Daí? Ou não? Nós queremos o processo de santificação porque Deus em nós começa a operar. E aí nós sentimos o desejo, sentimos a vontade, vamos labutando e vamos abandonando. Vamos deixando o pecado, vamos nos santificando, vamos abandonando o pecado porque Deus em nós vai ajudando. Foi ele mesmo que disse, ele diz, na verdade, o Espírito está pronto, a carne é fraca, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Porque a carne cede, ela quer ceder, ela quer deixar de mão, a carne, ela quer parar no meio do caminho. Ela quer abandonar. Mas o Espírito está pronto. E Deus está auxiliando aí no Espírito. Aí então, o cristão verdadeiro, ele vai tirando força, vai vencendo, vai vencendo, vai vencendo. A Bíblia diz até ser luz perfeita. Começa fraco, aquela luzinha fraca, o sol de manhã, né, das 8 ou das 7, não está bem claro, ou mais cedo um pouco, ainda está escuro, mas o sol apareceu, mas está escuro. Assim é o cristão. Igual o sol das 5 horas ou das 6 horas da manhã, depende do horário, os horários estão tudo atravessado, né? Está escuro, o sol está lá, mas vai clareando, vai clareando. Pode levantar bem cedinho, você olha fitamente no sol, consegue enxergá-lo, né? Consegue ver, mas ele vai clareando, quando dá mais ou menos no meio-dia, né? Aí a luz já é perfeita. Perfeita. Porque é Deus na nossa vida é da mesma forma, Ele vai nos ajudando, Ele vai nos fortalecendo, nós vamos brilhando, vamos abandonando isso, aquilo, vamos santificando, santificando, santificando até ser santo perfeito. Porque a Bíblia diz que nós temos que alcançar a estatura de um varão perfeito. É a ordem de Deus. É a ordem de Deus. Né? Quando eu vou pregar, eu posso não ser o varão perfeito. Eu posso não estar praticando a palavra perfeita, mas eu prego a palavra perfeita. Porque eu não prego a minha palavra. A gente prega com a vida? Prega. Mas nós prega mais é a palavra de Deus. Então, quando eu prego a palavra de Deus, eu tenho que pregar a perfeição. Quando eu prego a palavra de Deus, eu tenho que pregar é o que ela diz. Não importa mais nada, eu tenho que pregar é a perfeição dela. Se ela diz que é perfeito, eu tenho que pregar que tem que ser perfeito. Você não é perfeito. Um dia alguém me questionou isso. Falou, por que é que certos irmãos sobem e naquilo que eles mais faz contra, eles pregam, eles batem. Vamos dizer, eles mente e prega contra a mentira. E eu falei, é porque a palavra ordenada para ele pregar não é a Bíblia dele, não é a palavra dele. A palavra ordenada para ele pregar é a de Deus. E aí, se ele mente,
e aí prega para os outros não mentir, ele vai ser salvo? Mas o que ouviu ele pregar e dizer que não é para mentir e colocar em prática vai ser? Foi por isso que o apóstolo São Paulo disse assim, ó, eu trato meu corpo com dureza, para que pregando aos outros, eu não venha a ser reprovado. Ou seja, primeiramente eu me santifico, primeiramente eu jejuo, eu oro, eu santifico, eu deixo o processo de santificação em mim, eu uso com dureza com o meu corpo para eu ser santo, para eu ser aprovado, para eu ser salvo. Aí eu não sou reprovado, aí eu prego para os outros, aí os outros vão ser salvos e eu também. Porque não é porque eu estou pregando que eu vou ser salvo. Eu vou ser salvo porque eu estou fazendo a obra de Deus, eu estou cantando para Deus, eu estou pregando para Deus, a Bíblia diz que não é isso. Salvação caminha de lado com a santificação. Sem a santificação, diz a Bíblia, né? Quem vai ver o Senhor sem a santificação? Ninguém. Ninguém. Ninguém vai ver o Senhor sem a santificação. Então, salvação e santificação andam junto. É santo? É salvo. Não é santo? Esquece salvação. Agora pode ser pregador, pode ser cantor, pode ser dirigente, pode não ser, pode ser presidente, vice-presidente, tesoureiro, secretário, pode ser o que for, missionário, mensageiro, revelador, curador, pode ser o que for. Não tem o amor. O amor, a santificação, não tem Deus que é amor e que é santo. Pode ser o que for, a Bíblia diz pode ser, pode fazer o que for, pode ser do jeito que é. Jesus até quando colocou o menino lá no meio, ele disse, ó, se vocês não converterem igual essa criança, se vocês não tornar inocente igual essa criança, se vocês não tornar limpo, puro igual essa criança, de modo nenhum, vocês podem fazer o que vocês quiserem, de modo nenhum entrarão no reino de Deus. É de modo nenhum, irmão. Por isso que muitos vão perder a salvação, porque está em muitas modas, né? É muitos modas para ser salvo. Eu sou salvo, Deus me revela, eu estou. Deus me deu uma visão, estou bem na fita. Só porque recebeu uma visão de Deus. A Bíblia diz que ele deu dons aos rebeldes. Ó, deu dons aos rebeldes. Teve um irmão até que falou assim, Deus me usa, eu sei que eu não estou certo não, mas Deus me usa, ele usou uma mula. Ainda brincou, ainda falou assim, por que não vai usar um jumento? Eu falei, tá certo. Se você acha que é um jumento, né? Deus usou a mula. Mas a mula foi salva? Ele usou a mula, mas ela foi salva? Então, irmãos, essa é a primeira bênção. A bênção do arrebatamento, não vou sair dela, vou ficar só na primeira. Eu tenho aqui, parece que é 18 bênçãos. Cortou não, né? Mas o rebelde ele ia cortar, não ia? Então, é a única ou a primeira bênção espiritual que ainda depende de nós. Tem outras bênçãos aqui que já não mais depende desse esforço de guardar essa coroa. Eu estava olhando na relação aqui das bênçãos. Essa é a única bênção das bênçãos que depende de nós esforçarmos. A Bíblia fala para nós esforçar para apoderar do reino de Deus, né? Porque depois dessa, a Bíblia diz do maná, de uma pedra branca, do novo nome, vestidos brancos, andar com Jesus, são outras bênçãos também, que eu estou recitando, mas eu não vou falar nelas, porque senão vai muito adiante. Mas a bênção do arrebatamento, nós não podemos perder. E não podemos negligenciá-la. Temos que santificar. Sede santos, porque eu
Sou santo. Não é meio santo, não, é santo. Santo não existe meio santo, né? Sede santos, porque eu sou santo. E o Senhor, no dia em que Ele vier buscar o seu povo, aí Ele vai olhar na terra. Aquele que tiver o Espírito de Deus nele, aquele que Ele colocou o Espírito dele nele, porque o Espírito de Deus é santo. O povo pensa que está todo mundo com o Espírito de Deus? Sim, engano. O Espírito de Deus está morando nos santos. Está nos santos. Então, são esses que são arrebatados. São os que estão andando no Espírito. A Bíblia diz que os que são guiados pelo Espírito, esses é que são filhos. Os que são guiados pelo Espírito. Então, é os que têm o Espírito como seu guia. O Espírito Santo de Deus está nos santos. Serão arrebatados. Amém? Que Deus abençoe. As palmas louvam o nome do Senhor. Amém? Louvado seja Deus.